A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Manuel. Pai do Senhor Jesus, bom dia. Mais um dia, né? O Senhor nos concede graça. Mais um dia que o Senhor permite que nós acordamos, respirando para poder trabalhar, para poder buscar o pão de cada dia, né? Mais um dia onde o Senhor tem concedido a dádiva da vida. Devemos ser gratos, Senhor, todo momento, por tudo que Ele nos tem concedido. E no dia de hoje, eu queria meditar com os irmãos em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 por diante, que diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava eles bois e carneiros e cevada. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, né, que é fiel, é digna de toda aceitação e é apta para ensinar, exortar, corrigir. É a palavra de Deus, é a única que pode transformar um homem de criatura para filho de Deus. Foi o único meio que o Senhor instituiu para a salvação de toda a humanidade.
através da sua palavra. E no dia de hoje, meus amados, aprenderemos como carregar a presença de Deus. Diz aqui que Davi juntou, né, todo o povo de Israel, em número de 30 mil, né, para levar a arca. Mas também diz que eles levavam a arca do Senhor, um carro novo, né, de bois. E aí, nota-se que já começa tudo errado, né? Porque a presença de Deus não carrega-se em carros com animais guiando, né? A arca da aliança, ela tinha dois querubins, né? E a Bíblia diz que Deus habitava ali no meio, né? Dentro da arca tinha as tábuas da lei, né? Que eram os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. E Deus andava no meio ali. A presença de Deus andava ali. Então, únicos que podiam carregar essa arca eram levitas, sacerdotes levitas. Que eram homens versados no reino para fazer a obra de Deus. Eles eram homens separados. Então eles eram os únicos que carregavam a arca. E cometeu-se o erro aqui de pôr a arca num carro de bois, né? E diz que os bois, né, deixou a pender, né? Chegando à ilha de Narcon, né? E aí Uza estendeu a mão, né? A arca de Deus. E Deus o feriu ali e o matou, né? Porque ele não podia tocar na arca. A presença de Deus estava ali. Somente sacerdotes levitas não podiam fazer isso. Isso é uma forma, meus amados, de como carregar a presença de Deus. Mas diz também que Davi ficou com medo, né? E ali não levou. Deixou a arca na casa de Obed-Edom, um geteu, né? E ficou ali por 3 meses. E diz que Deus abençoou ali a casa de Obed-Edom por amor da arca, né? Porque a presença de Deus estava ali. Quer dizer, meus amados, que onde tem a presença de Deus, tem bênçãos. Onde tem a presença de Deus, tem alegria. Porque diz que Davi aqui saltava de alegria, né? E todo o povo, quando ia levando essa arca. Ou seja, onde tem a presença de Deus tem bênçãos, tem alegria, tem gozo e tem paz. Aí fizeram Davi saber que o Senhor tinha abençoado Obed-Edom por amor da arca. E Davi foi a buscar agora a arca. Aí dizem que sucedeu que quando os que levavam a arca, agora pessoas levavam, né? Deus sempre manifestou desde desde o princípio dos tempos, a vontade dele, a comunhão dele com o homem, né? E diz aqui que quando os que levavam a arca davam 6 passos, sacrificava eles bois e carneiros e cevada. Sacrificavam. No Antigo Testamento, quando iam fazer um sacrifício ao Senhor, matavam-se boi e carneiros, o melhor que se tinha, né? E oferecia ao Senhor. Era uma forma de expiação de pecado, né? Mas depois de Jesus mudou, né? Depois de Jesus, o sacrifício agora é vivo. O sacrifício agora é vivo no corpo, né? A palavra sacrifício significa louvor oferecido a Deus. Tem muita gente que pensa que louvar a Deus é simplesmente cantar, né? A Ele. Não. Um louvor ao Senhor é um sacrifício oferecido a Deus.
mas não qualquer sacrifício. Em Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja bem, meus irmãos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto é a mesma coisa de louvor a Deus, louvor. Mas muita gente pensa que o culto é aquela 1h30 que eles estão na igreja, né? Cantando, ou aquilo não é simplesmente um sacrifício a Deus, é o louvor, é o que a gente apresenta 24 horas no nosso corpo, como Paulo mesmo bem relata aqui. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E o culto ainda é racional. Em Mateus 16, versículo 24, diz assim: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e siga-me. Veja, que Jesus diz aqui que temos que renunciar aos nossos desejos carnais. Para andar com Deus, não podemos, meus amados, carregar bagagem do mundo, né? Devemos ainda tomar uma cruz e seguir após Ele. Se continuarmos nesse versículo, vai dizer, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? E perder a sua alma, ou seja, prejudicar a si mesmo. Que adianta você viver os prazeres desse mundo, mas não oferecendo um sacrifício a Deus, não tem como, né, ter parte com Ele. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha bem, ele vai dizer que o nosso corpo, né, é o templo de Deus e é santo. E se alguém destruir esse templo, o próprio Deus destruirá. Ou seja, como é que se destrói o templo de Deus? É fazendo coisas desagradáveis ao Senhor, fazendo aquilo que não agrada, prestando culto que não agrada ao Senhor. Ou seja, tudo que fazemos, Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, fazemos isso para a honra, para a glória de Deus. Se o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, nós temos que pensar, ou temos que raciocinar antes que façamos qualquer uma coisa através do nosso corpo. Porque o nosso corpo, se é templo de Deus, como diz a palavra, se é, não é, porque está escrito. Tudo que nós fizermos através do nosso corpo, nós temos que prestar conta. Porque não é de nós mesmos, como diz Paulo, não sois de vós mesmos, mas de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 17 diz assim: E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me, regozijo-me com todos vós. Paulo está dizendo aqui que ainda que ele fosse oferecido por libação, ou seja, por sacrifício, ainda que ele fosse morto, mas por causa do serviço, ou seja, do sacrifício e do serviço que ele presta na igreja, por amor deles, ele disse que ficaria feliz. Como assim aconteceu? Paulo foi oferecido por libação, por sacrifício, por causa do evangelho. Ele foi morto, mas ele já avisava aqui antecipado, que ele se folgava, que ele se alegraria por amor da igreja.
Em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz assim: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios, o seu nome. Ou seja, meus amados, portanto, oferecemos sempre por ele quem? Através do nosso corpo, nós oferecemos a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios, veja bem, do seu nome, o fruto dos lábios, ou seja, o louvor a Deus. O fruto dos nossos lábios não é simplesmente nós cantar, chorar, na emoção, né? Muitos agem na emoção e chora, mas ali não é um louvor oferecido a Deus. O louvor oferecido a Deus é o sacrifício, através do nosso corpo. O que é o sacrifício, meus amados? É uma renúncia da carne, renúncia do pecado. Ninguém pode carregar a presença de Deus se carregar outras coisas, por exemplo, os desejos da carne, os frutos da carne, nem está em Gálatas 5. Se a gente carrega aqueles frutos da carne, não há comunhão com Deus. A Bíblia diz, porque ninguém na carne pode agradar a Deus, mas somente no Espírito. Então, meus amados, o Evangelho é sacrificial. Não é, como muitos dizem aí, sucesso. Nunca foi sucesso. Muitos falsos profetas, eles dizem que por não ter sucesso, Deus não está com ele. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Paulo apanhou, foi apedrejado várias e várias vezes, andando por toda a Ásia Menor e pregando o Evangelho. Que sucesso Paulo tinha? Na sua morte ele tinha uma capa velha surrada e uns pergaminhos para ler. Paulo não tinha sucesso, se a gente for falar assim do mundo material, mas ele tinha sucesso na vida espiritual, onde muitas almas estavam sendo ganhas para Cristo. Amém, meus amados? Então, carregar a presença de Deus exige sacrifício da nossa parte. Veja que os homens, quando iam levando ali a arca, a presença de Deus ali, dava 6 passos, sacrificava bois e carneiro. Mas, repito, no Novo Testamento mudou. Depois da morte de Jesus, o sacrifício é no corpo, é individual. O sacrifício é vivo. É por isso que muitas vezes é muito difícil, meus amados. Muitos pensam que louvor a Deus é cantar, pular, rodar, rodopiar, mas não é. Sacrifício, louvor a Deus é sacrificial. É renunciar ao mundo para andar como o Cristo falou. Jesus mesmo diz, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócrita. Esse povo me honra com os lábios, mas o vosso coração está longe. Veja, com os lábios da boca para fora, não é louvor a Deus. Louvor a Deus é no corpo, vivo e é sacrificial, é renúncia do mundo. Isso é louvor ao Senhor. Amém, meus amados? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.